Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Maíla e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Sol é para Todos, da Harper Lee. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história de Jean-Louise, ou Scout, como ela é mais chamada, na história, durante um determinado período de tempo da sua vida, na verdade, da sua infância. Então, a história começa com ela lembrando de um determinado episódio, que é quando o seu irmão quebra o braço, ele quebra o braço ali na altura do cotovelo, e ela começa a divagar, a tentar lembrar, quais foram os episódios que desencadearam aquele acontecimento. Então, a partir daí, a gente volta, no tempo, digamos assim, para quando essa menina tinha entre seus 5 e 6 anos de idade. No começo, a gente não consegue entender bem, localizar bem, no tempo, em quando aquela história está acontecendo, porque a gente vai ter toda uma história narrada a partir do ponto de vista dessa criança. Então, todos os entendimentos, que a gente vai tendo ao longo do livro, são a partir desse ponto de vista, o que é bem interessante e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, a gente volta para quando essa menina tem ali por volta de 5, 6 anos e a gente vai acompanhar a sua vida, morando apenas ela, o pai, e esse irmão, Gen, que é o seu companheiro de aventuras e travessuras. Então, moram apenas os três, a mãe deles morreu quando a Jean-Louise era muito jovem, ela inclusive não lembra dessa mãe, percebe que seu irmão lembra, e que isso incomoda ele, o fato, ele sente realmente a falta da mãe, coisa que ela não sente, Então, como a gente acompanha a história no ponto de vista dela, a gente não vê essa falta dessa mãe, Só percebemos aí essa falta dessa mãe por conta que ela pontua que às vezes o irmão ficava triste quando lembrava da mãe ou quando alguém falava sobre a mãe, Então, vivem apenas os três. O pai dela já é um homem mais velho, Então ele casou já muito mais velho, a mãe dela era bem mais nova que ele, Só que essa mãe chega a morrer e o pai tem que cuidar dos dois. Então ele sempre diz que ele já está velho, ele já era velho, mesmo para ter duas crianças pequenas. Então seu pai é advogado e eles pertencem a uma família tradicional ali da cidade de Maycomb, que é a cidade onde eles vivem, no Alabama. Então, a gente tem aqui, mais adiante, a gente entende, que essa história se passa ali em meados da década de 30, nos Estados Unidos pós-depressão. Então, a gente percebe, que a sociedade meio que está tentando se estruturar novamente, Tanto que a família da Scout é uma família tradicional, uma família de fundadores da cidade, mas o pai dela sempre pontua, que eles têm ainda todo o berço, que essa questão do berço vai ser muito falada aqui, Ela tentando entender o que é isso, o que é ser uma pessoa de berço, Então, o pai dela sempre fala, que eles têm o nome da família, têm o prestígio da família, mas não tem dinheiro nenhum. Então, o livro é dividido em duas partes. Basicamente, na primeira parte, a gente vai acompanhar as travessuras dessas crianças, Então, a gente vai acompanhar Scout, e Gen, ali nas suas brincadeiras de criança, Principalmente no período em que eles estão de férias, Que é quando eles conhecem o sobrinho de uma vizinha e esse menino completa ali o triozinho das travessuras na cidade. A história se passa em poucos ambientes, como eu já falei, num curto período de tempo, é mais ou menos ali uns 3 anos, E nessa primeira parte a gente vai acompanhar realmente as travessuras dessas crianças, Dos dois irmãos e desse amiguinho, na rua de casa. E nessa rua é muito engraçado porque ela parece uma rua de qualquer lugar do mundo, Então tem as mesmas figurinhas nessa rua. Então a gente vai ter a mulher fofoqueira, a gente vai ter a velha chata, que implica com as crianças. Então, a gente vai ter a senhorinha mais legal, que tolera as crianças, inclusive brinca com ela algumas vezes, A gente vai ter também uma casa assombrada. Na verdade, não é a casa em si que é assombrada, mas existe a figura ali de uma pessoa que está meio que no imaginário ali daquela cidade, Principalmente no imaginário das crianças, que é tida como um fantasma em vida, Então, ele não morreu, mas ele está
ali enfurnado naquela casa, ninguém vê, né, essa pessoa há anos e existe todo um mistério que cerca ali, né, aquela família. Lembrando que aqui a gente está acompanhando o ponto de vista de uma criança, né? À medida que a história vai se passando, a gente percebe que os adultos sabem sim, né, o que aconteceu ali com aquela família, por que existe todo aquele mistério naquela casa, né? Mas as crianças não. E aí as crianças inventam todas as histórias, né? Criam as lendas urbanas, né, baseadas, né, na história dessa família, né? Que essa casa fica bem próximo da casa dos meninos, né? E eles passam diariamente na frente da casa quando eles vão para a escola. Então, como eu falei para vocês, nessa primeira parte a gente vai acompanhar todas essas travessuras, a gente vai acompanhar o primeiro contato de Scout com a escola, né, com os coleguinhas da escola, e a gente vai conhecendo um pouco as pessoas da cidade, as famílias, né, que formam a cidade, a partir do ponto de vista dessas crianças. Então, a gente começa a perceber que é como se você pertencer a uma família explicasse determinados comportamentos que você tem. O que eu achei bem interessante para o fechamento da história no geral, e depois a gente volta um pouco para isso, né? Mas aí a gente tem o primeiro contato de Scout com a escola, né? O que eu achei muito engraçado, né? Talvez pela minha perspectiva de ser professora, né? Então isso me chamou bastante atenção. E logo a partir do primeiro dia de aula, a gente percebe que Scout, ela não vai se acostumar tão fácil, ela não se adequa ali, né, ao modelo de escola, né? A gente tem, por exemplo, uma sala, né, a sala de aula dela, com uma faixa etária totalmente desigual, né? Então a gente não tem crianças apenas naquele primeiro ano, né, como ela chama. E os métodos de ensino daquela escola, né, são métodos novos, então a gente percebe que tem uma professora de fora, né, que é a professora da Jean-Louise, e ela chega para implantar um novo estilo, né, de educação, né, e a Jean-Louise não se adequa tanto àquele estilo de educação, né, ela tinha criado ali bastante expectativa com a escola, de acordo com o que ela via o irmão falando, né, que o irmão dela é um pouco mais velho que ela, né, mas ela não se enquadra aí. Primeiro que, né, a professora espera que todos os alunos estejam no mesmo nível, né, que não saibam ler, e a Jean-Louise sabe ler. Então ela vai meio que ficando ali deslocada, né, da sua sala, né? E é nessa sala de aula que a gente vai perceber a diferença entre as pessoas e também as consequências da depressão, né, da crise para essas famílias. Então a gente vai ter crianças que não têm o que comer, né, na hora do lanche, a gente vai ter crianças que não tomam banho, né? A gente vai ter crianças já quase na adolescência, né, fazendo o primeiro ano ainda, e a gente percebe, né, que quando a Jean-Louise vai explicando, como eu falei, aquela questão das famílias, né, que meio que é explicado as características e as ações de todos aqueles personagens, de todas aquelas crianças, pelas as famílias a quais elas pertencem. Então, como eu falei para vocês, nessa primeira parte do livro a gente vai acompanhar esse contato da Scout com a escola, né? E aí a gente vai sendo apresentado às famílias e vai conhecendo mais as famílias dessa cidade, né? A gente vai acompanhar, né, a relação de Scout com o irmão, com o pai, com o coleguinha e também com a Calpurnia, né? Calpurnia é a empregada da casa, né? Ela meio que faz tudo, né, na casa. Você percebe que ela é responsável pela casa, pelas crianças, né? Por tudo enquanto o pai está fora, né? Então elas têm a Scout tem essa meio que uma relação de amor e ódio, né, com a Cal, como ela chama, porque ela é essa figura, né, feminina de autoridade dentro de casa ali, mas não é a mãe dela. E a Scout é uma menina muito travessa, né, então ela é aquela menina esquentadinha, pavio curto, né, então ela pega briga por tudo. E o irmão dela, né, o Gen, ele faz meio que esse contraponto, ele já é um pouquinho maior e ele tem mais a personalidade mais parecida com o pai, né? Inclusive, você percebe que ele tenta se espelhar bastante no pai, né? Então, ele tem várias vezes que ele diz que o pai é um cavalheiro, assim como ele, né? E aí a gente vai acompanhando essa menina tentando se encaixar ali. Ela não se encaixa bem na escola, a família, né? O contato que ela tem com a família, com os tios, com a tia, né? Ela percebe que ela não se encaixa bem, né, que todo mundo fala que ela é criada como um menino.
E nessa primeira parte da história, o ponto que fica mais marcado, né, é toda essa fascinação que essas crianças têm, né, por essa família lá da casa que é sempre fechada, da casa que tem o jardim mal cuidado, que parece que ninguém mora nela, mas eles sabem que sim, que moram, né, dois irmãos moram nessa casa, né, e que um deles é lá o famoso fantasma criado, né, no imaginário das crianças da cidade. Então, eles começam a fazer bastante brincadeiras, criar encenações sobre o que teria acontecido com aquele rapaz, né? Que aí a gente começa a perceber um pouco do que eles sabem sobre o rapaz, né? Que quando o rapaz era criança, era adolescente e aconteceu determinada coisa com ele, que o pai acabou sendo bastante controlador. Só que a gente não sabe ao certo o que aconteceu com ele para que ele ficasse trancado. O que a gente sabe é que ele nunca mais foi visto, né? Ele vive trancado lá dentro daquela casa, né? E nunca mais foi visto. Na segunda parte da história, né, e eu tô tentando fazer assim um resumo sem dar spoilers dos acontecimentos, mas na segunda parte da história, né, o pai dos meninos, como eu já falei, ele é advogado, né, então o pai dos meninos vai pegar um caso, né, que ninguém mais cria na cidade, então ele é designado para defender, né, uma pessoa negra, né, um homem negro, né, que está sendo acusado de um crime, né, e então a gente vai tendo uma questão mais política, né, dentro dessa história, né, e a gente vai percebendo a separação na sociedade, né, de pessoas negras e pessoas brancas, mesmo que já não tenha mais a escravidão, mas de como essas pessoas vivem de formas diferentes, né, como elas têm direitos diferentes, né, e aí lembrando que a gente está acompanhando a visão, né, de crianças, certo? Então, quando o pai, né, pega esse caso, ele vai defender esse homem, né, que está sendo acusado por um crime, né, essa família começa, né, a ser tratada de forma diferente. E as pessoas têm muito respeito pelo pai, né, pelo Atticus, que é o pai dos dois meninos, mas elas acabam que descontam nas crianças, né? Então, todos os xingamentos que elas queriam dizer para o pai, elas acabam dizendo para as crianças, né? E aí a gente vai acompanhando, né, essas crianças meio que tendo que amadurecer de certa forma, né? Então, a forma como o pai conversa com eles, né, e tenta deixar eles conscientes do que está acontecendo, de como eles têm que lidar com tudo aquilo, é uma forma muito racional, digamos assim, né? Sendo que, lembrando que a Scout é pavio curto, né? Então é um pouco mais difícil para ela. E aí a gente vai acompanhando a revolta também dessas crianças, vendo que mesmo que o pai dela esteja defendendo esse homem no tribunal, né, e que todas as provas estejam favoráveis a ele, né, de certa forma ele já foi condenado a partir do momento que alguém tentou acusá-lo pelo simples fato de ele ser uma pessoa negra sendo acusado por pessoas brancas. É muito difícil falar dessa história sem dar spoiler, né, porque ela não é uma história que tem apenas um arco, né? Então várias coisas vão acontecendo dentro da história para desencadear, né, os acontecimentos do final, que são os acontecimentos que a menina fala lá no começo. Mas eu achei uma história muito interessante, assim, tocante, né, engraçada às vezes, porque lembrando que apesar de tratar de temas fortes, de questões sociais, né, do racismo, a gente vai ter aqui o olhar de uma criança, né? Então é o ponto de vista de uma criança. Muitas coisas ela não entende, então é nesse desentendimento, né, que a gente vai ficar ali inserido. Então ela tá tentando entender esse mundo dos adultos a partir do que ela vê, né, do que as pessoas dizem, né, e ela acaba escutando, né, e das atitudes dos adultos que cercam eles ali, né, que durante parte do tempo a gente vai ter simplesmente a Calpurnia, né, que é uma mulher negra também, que trabalha para eles, né, e que, de certa forma, você percebe que eles falam das pessoas negras com um certo preconceito no começo da história, né, as crianças, é como se eles repetissem, né, o que as pessoas falam, né, mas eles não fazem essa relação de que pessoas próximas a eles são pessoas negras e que elas não são diferentes, né? A gente meio que tem uma repetição, né, de costumes dentro dessa história. E aquela questão que eu falei das famílias, de quando a gente vai conhecendo as famílias, que
por fulaninho ser um Cunningham, ele vai agir de tal forma, pelo outro ser um de outra família, ele vai agir de tal forma. Então é meio que uma repetição de padrões, né? Isso acontece dentro das famílias e isso acontece também na sociedade, né? Então não existe uma questão de refletir, né, sobre aquilo dentro da história, pelo menos não no ponto de vista da criança aqui que a gente acompanha a história. E depois, né, de um ponto da história, a gente vai tendo outros adultos aqui, né, como, por exemplo, uma vizinha, né, a tia, né, o tio. Então, a gente vai tendo aqui alguns outros adultos, né, que vão fazendo parte ali da vida dessas crianças e que vão ajudando, né, a gente entender um pouco mais a história ou não, né? Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é a relação das crianças entre si, né? Tanto da Scout com seu irmão Jen, quanto com o amiguinho Dio, né? E também dessas crianças com o pai, né? Como eu falei para vocês, o pai já é um senhor mais velho, né? Tanto que tem algumas cenas que eles ficam observando os pais das outras crianças fazendo coisas assim de homens, de pessoas novas, né? Como consegue jogar futebol, faz não sei quantos, né? Corre não sei quantas jardas, né? Que seria o futebol americano, enfim. E o pai deles diz que não joga, né, não faz aquilo porque já está velho. Então a gente vai ter essa visão aí das crianças buscando um certo heroísmo no pai, né? E essa é uma relação muito bonita, né? Que o pai tenta passar valores para eles, mesmo quando a gente tem toda uma cidade, né, contra eles, o pai continua dizendo, não, eles não são pessoas más, eles são os nossos vizinhos, eles são nossos amigos, eles só não estão pensando direito, né? Então é uma questão muito, muito bonita, né? Como é tratado aqui dentro do livro essa relação, né? E o pai mostrar aqui exemplos, né, de que atitudes vão ser mais proveitosas para as crianças do que coisas, por exemplo, do que dar coisas. A narrativa é uma narrativa bastante fluida, apesar de que algumas vezes me incomoda o fato de que se volta muito atrás. Então, se ela está falando sobre determinado assunto, ou determinada família, ela vai contar uma história do que aconteceu com a família lá distante. Isso às vezes incomodava um pouco, mas de resto, né, é muito, muito fluido. Muito fluida a narrativa, né? Então é por vezes assim engraçada, né? Como eu já falei pra vocês, a gente vai ter uma criança tentando entender as coisas, né? Então a gente tem a questão dos sentimentos aqui, né? Muito aflorados, porque uma criança não sabe medir, né? Dosar e nem esconder, né? Os sentimentos. Né? Então a gente tem aqui vários temas dentro desse livro, né? Numa narrativa bastante fluida, é um texto muito bem escrito, né? Esse livro foi publicado em 1960 pela primeira vez, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, é 1960 isso, né? E no decorrer da história, que aí eu não posso falar pra vocês porque seria spoiler, né? Várias coisas que acontecem aqui, como eu falei pra vocês, é uma história com vários arcos, né? Mas no decorrer da história você vai compreendendo, né, coisas que ela foi falando no começo que você achou que tinha ficado sem explicação. Como eu falei, por exemplo, o fato do irmão quebrar o braço, porque ela começa a história falando desse evento, né? Então tudo vai se encadeando, né? Tudo vai se amarrando no decorrer da história. Inclusive o título, né, do livro, não o título em português, que eu acho que nem se encaixou muito com a história, o título Só é para Todos, né? Mas o título original seria algo como, eu não sei muito inglês, mas é To Kill a Mockingbird. Acho que é assim que, eu acho que é rouxinol, isso aqui, né? E é um ditado, né? Como matar um rouxinol, seria como matar um rouxinol, né? Ninguém mata um rouxinol não faz mal a ninguém, né? Então seria um pecado matar um rouxinol. Então tem muito sobre o título tem muito a ver com a história, né? E é um livro que você lê, né? Se você lê a história pela história, só com travessuras e percepções de uma criança, é um livro já bastante proveitoso, mas é um livro que te faz pensar muito sobre diversas questões sociais. Então, eu gostei muito da experiência de ler esse livro, né? Foi uma leitura que eu até fiz
não foi tão rápido quanto eu gostaria, porque eu também não tava lendo só ele, né? E acaba que na correria do dia a dia não sobra muito tempo para ler. Mas foi uma leitura muito proveitosa e que eu gostei muito de ter conhecido. Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que foi que você achou, sem dar spoilers, por favor. Ou então coloca um alerta de spoiler nos comentários e pula algumas linhas, né, para fazer o seu comentário. Se você não leu o livro, me diz aí se você tem interesse de ler esse livro, né? Eu recomendo bastante. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o gostei aqui pra mim. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com um coleguinha, né? Com os coleguinhas por aí, pra gente fazer uma comunidade de leitores cada vez maior por aqui. Então eu vou ficando por aqui. Um cheiro pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Vai deixar a mamãe gravar, vai? Vai deixar a mamãe gravar? Ou não vai deixar a mamãe gravar? Oi, pessoal! Hoje eu quero a atenção da minha mãe. Eu quero a atenção da minha mãe. Não vou deixar ela falar com vocês, não. Tchau.